Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro com você, para fazermos uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus, compartilharmos um pouquinho das coisas do Senhor. E eu quero ler para você, vou ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, à Igreja de Coríntios, no capítulo 2. Os primeiros 6 versículos do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Ele diz o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. O que Paulo está dizendo ao povo, aos irmãos naquela ocasião? Ele está dizendo que quando ele veio ter com eles, ele não se fez apresentar com discursos de sabedoria humana, simples palavras bonitas, emotivas, palavras de motivação. Ele focou a mensagem que ele anunciava em Jesus Cristo. Esse era o ponto central da ministração, da pregação do apóstolo Paulo. Ele disse: nada me propus saber entre vós que não fosse Jesus Cristo e este crucificado, ou falando a respeito da salvação, da obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Esse era o foco, esse era o holofote que Paulo queria projetar no coração das pessoas. Não uma pregação bonita, com discursos bonitos, palavras da sabedoria humana, mas ele focava a sua mensagem, a sua ministração na pessoa de Cristo Jesus e esse crucificado, falando a respeito da salvação, que é o ponto central. Ele diz para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo era um homem que orava. O que falta hoje em muitas mensagens que nós ouvimos, muitas vezes nós ouvimos mensagens tão bonitas, tão persuasivas, que nos levam a meditar, são pregações ou discursos motivacionais, mas que não são revestidos do poder, da graça, da manifestação da presença de Deus. Isso é que falta hoje em muitos lugares, em muitos pregadores, em muitos anunciadores do Evangelho. Paulo tinha uma mensagem ungida, Paulo tinha uma mensagem poderosa, Paulo tinha uma mensagem forte porque ele anunciava a Jesus Cristo. Esse era o ponto central, era onde ele firmava a sua fé, a sua mensagem, o seu foco, anunciando Jesus Cristo e esse crucificado, ou seja, a obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário para a salvação de todos nós. Consequentemente, onde Paulo ministrava, milagres aconteciam, poder de Deus se manifestava, Deus honrava esse tipo de mensagem que Paulo fazia, porque era uma demonstração da sua fé, era uma mensagem que vinha do seu coração, da sua experiência pessoal com Deus, quando ele se converteu, quando ele teve aquela experiência, aquele encontro maravilhoso com Jesus na estrada de Damasco, onde ele perseguia a igreja, e Jesus se apresentou a ele na estrada de Damasco, onde ele caiu por terra, ficou cego temporariamente, E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele ouviu uma voz que disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele compreendeu que Jesus era real, que Jesus era vivo e que aquela perseguição que ele fazia não eram a pessoas, não era a uma ideologia,
ele perseguia o próprio Cristo, porque Cristo se sentia afrontado por ele na perseguição que ele fazia aos cristãos, né? Então, a partir daí, Paulo se converteu, foi cheio do Espírito Santo, né? Foi cheio do poder de Deus, e ele começou a anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, foi o grande doutrinador da igreja primitiva, né? E ele anunciava Jesus, então ele dizia que aonde ele ia, ele não pregava sermões bonitos, com palavras da sabedoria humana, tentando persuadir ninguém, não, ele queria que o povo conhecesse o poder de Deus, o poder que ele anunciava nas suas palavras, porque ele focava a sua mensagem unicamente em Jesus Cristo e em Jesus Cristo crucificado. Ponto central também da vida de Jesus era a obra de salvação, a obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário. Essa é a mensagem. Paulo orava, era um homem de oração, era um homem que buscava, era um homem que tinha comunhão com Deus, né? O que falta hoje a muitos que anunciam a palavra, mas que não estão revestidos de poder. Mas graças a Deus que existem homens e mulheres que estão pregando o verdadeiro evangelho, anunciando a verdadeira palavra, não de persuasão humana, mas pregando a palavra focada em Cristo Jesus e na sua salvação. Isso é que nós precisamos, um evangelho que evidentemente quebrante os corações, sensibilize as almas para que aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é o que falta em muitos lugares, mas felizmente também há muitos lugares que pregam a verdade, onde vidas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Porque quando o evangelho é anunciado, como ele disse assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Acompanhava as pregações de Paulo, o que? As manifestações do poder de Deus. Paulo era um homem tão ungido que diz a Bíblia que às vezes até lenços e peças do seu vestuário eram levados para os enfermos, os enfermos recebiam a cura através da unção das peças de roupa que existia, que tinha impregnado nas roupas de Paulo. O apóstolo Pedro tinha virtude até na sombra. Diz que a sombra de Pedro passava sobre os enfermos e os curava. Isso é que nos falta, a unção de Deus, né? O poder de Deus, a manifestação de Deus. Isso é uma coisa que só vem através de uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca sincera da presença de Deus. Nós temos que focar a nossa mensagem, por isso que eu sempre digo, eu não estou aqui para anunciar uma nova religião, nem anunciar uma nova igreja, uma nova ideologia. Eu estou aqui para anunciar o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Eu foco a minha mensagem também, da mesma forma como nos ensina a palavra, na pessoa de Cristo Jesus, naquele que é o Salvador, o Redentor, aquele que pode trazer transformação para a sua vida. E é por isso que nós vamos orar mais uma vez. Vamos buscar o poder de Deus. Eu não sei como é que está o seu dia, como é que estão as últimas horas que você está passando, se você está bem ou talvez nem tanto, está passando por lutas, por dificuldades. Eu quero dizer para você que Jesus está vivo. Ele continua operante e operando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode estender as mãos hoje sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família e atender a necessidade que você precisa. Eu não conheço a tua necessidade, mas Jesus conhece. E você pode falar com Ele agora, porque nós vamos orar no nome dEle. O único nome que a palavra de Deus nos ensina, pelo qual devamos ser salvos. Então, em nome de Jesus, vamos orar por você, pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus problemas, pelo que você está necessitando. Se você puder, em nome de Jesus, inclina a sua cabeça, feche os seus olhos, me acompanhe nessa oração, porque eu vou orar por todos nós e especialmente por você que me ouve nesse instante. Amém? Então, oremos em nome do Senhor Jesus.
Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu apresento a Ti agora esta oração em nome do Senhor Jesus. E te apresento, Senhor, cada vida que me acompanha nesse momento de oração, onde essa pessoa, esse pai de família, essa mãe de família, essa filha, esse filho, esse jovem, essa criança que acompanha seus pais nessa oração, Senhor, o ancião, a anciã que me ouve, essa pessoa que está enferma, deitado num leito de hospital ou na sua casa em tratamento médico, precisa ter a sua saúde restaurada, precisa ter esse tratamento médico abençoado por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que Tu estendas as Tuas mãos de poder, graça e misericórdia, e que através dessa oração o Senhor alcance cada pessoa que me acompanha em oração e faça cair sobre ela a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, a Tua manifestação, a unção do Teu Espírito. Que haja milagres e operação do Teu Espírito, transformando vidas, quebrantando corações, enxugando as lágrimas e trazendo paz à alma que está atribulada, porque eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém. Creia. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima, até o próximo encontro, amanhã, no mesmo horário.